tá? Porque ali ele vai ter uma variedade enorme, enorme de processar todas as toxinas. Por quê? Ele consegue interagir com uma ampla gama de substrato. Quando você entra na função de desintoxicar o fígado, você está comprometendo, você está aliviando todo o seu sistema, não é só a função hepática. Não existe nenhuma doença, com exceção óbvia das congênitas que de repente pode aparecer, que não possa ser aliviada mediante a um procedimento de limpeza hepática. Então, o que a gente quer falar aqui? Quando vocês falam pra gente, eu tenho tal doença, posso limpar? Eu tenho tal doença, posso limpar? Eu tenho... Não importa o nome da sua doença, não importa o título, o slogan, entre aspas, o nome que deram para o seu problema. A gente tem que ver onde começou esse problema, tá? E por que limpar esse fígado? Porque ele é o cara que tem que estar com uma capacidade rápida para regenerar, para mandar, para converter glicogênio, para mandar glicose para os tecidos. E muitas vezes, durante um exame de sangue, quando a gente pede lá o TGO e o TGP, não vai dar alteração hepática. Observem, quando a gente pede um exame, uma série sérica, e tem lá um TGO e um TGP, ele fala assim, de 0 até 37 é normal, 38 está com tumor. Peraí, então será que de 0 a 37 realmente é normal? Não consigo fazer uma consideração. Você vai esperar chegar no 38? Eu gostaria que o meu fosse 3, 4, 5. Tá? Mas a nossa carga tóxica hoje em dia, ela é muito grande. Então, esses exames, eles não são exames de parâmetro de saúde, são exames que medem parâmetro encontrados na população. E a população tá o quê? Doente. Se a população está doente, dá para fazer um parâmetro de saúde pela população doente? Não. Então, aquilo ali é uma base de dados. Aquilo não é parâmetro de saúde. Então, muita atenção. Eu fiz, estava tudo ok. Outra coisa que a doutora Sandra falou que acho que é super legal a gente falar, que não saia nada, é óbvio que durante a sua vida, indiferente se você tem 20 anos, ou 88 anos, ou 100 anos, você teve contato com resíduo. E esses resíduos vão se acumulando. Então, você tem a necessidade, mas eu não tenho nada. Pasmem, todos nós temos pedras na vesícula. Todos nós temos pedra na vesícula. Não, mas eu fiz o exame e não dá nada. Por quê? Dependendo da densidade dessa pedra, o ultrassom vai ler. Dependendo da densidade, não vai ler. Então, por isso que as pessoas, quando vão fazer a remoção, elas não fazem a remoção de uma, de duas. Elas fazem a remoção de 200 pedras. Elas fazem a remoção de 300 pedras, de 50 pedras. É um dia todo fazendo uma coleta de pedras. E é gozado que tem gente que tira a vesícula por causa de uma, duas. Meu pai tirou, tinha 3 pedrinhas minúsculas. É que na época a gente não tinha o protocolo IDS. E assim como ele, muita gente perdeu a vesícula e ainda passa mal. Quer dizer, o médico, né? O convencional, médico alopata, ortodoxo aí, que se acha, tem que tirar a vesícula. Mas depois não é capaz nem de passar uns sais biliares, pelo menos para substituir um pouco a bile, né? Então deixa a pessoa, Deus dará. Sendo que nós procuramos ao máximo evitar a retirada de qualquer órgão. Por quê? Porque se Deus colocou os órgãos no nosso corpo, é porque eles têm a função. O colesterol, por exemplo, que falam tão mal do colesterol, ele é vital para nós, porque ele que produz, faz parte da fabricação de hormônios, da bainha de mielina, na própria bile, tem que ter colesterol para fazer bile, então fica baixando o colesterol, então já não tem muito a ver, né, isso daí. Então começa a tirar órgãos, passar remédio para baixar as coisas, mas não pensa no que vai provocar, nos efeitos colaterais, né, então não tem sentido isso. É sempre olhar de onde saiu a base. E é o fígado que produz o colesterol, né? Detalhe. Mais uma função. Ele tem muitas. É o nosso melhor peão, é o fígado, gente. Mal pago e trabalha pra caramba, coitado. Então vamos cuidar dele, né? Existem algumas doenças que estão relacionadas diretamente ao fígado. Eu acabei de dizer que quais, se não for congênita, todas se beneficiam. E eu ainda lhe diria, até mesmo as congênitas, porque você precisa de um sistema desinflamado para produzir uma melhor resposta imunológica, tá? Então, assim, fígado tem envolvimento atrás de dermatite, atrás de dores articulares, cansaço. Uma coisa que a gente vê muito no protocolo, mas muito, é o alívio do cansaço quando as pessoas começam a se limpar. Enxaquecas.
principalmente enxaquecas nessa região. Isso é região de Fanal chinesa. A gente passa, os meridianos do fígado passam aqui. Então, você comeu, você absorveu isso, coitado, ficou com as toxinas, ele não está aguentando, vai pulsar aqui do lado, tá bom, gente? Sinais e sintomas de má digestão. Olha só, depressão. Quantas pessoas melhoram o sistema de depressão depois que limpam o fígado dentro do protocolo DF, que é a nossa comparação, né? Sinusite, perda de cabelo. Ah, é verdade. A conversão do DHT, que é a testosterona, quando você tá com o corpo inflamado, você muda muito a questão da queda de cabelo. Muitas pessoas, quando começam a limpar, nos primeiros dias já relatam a melhoria da perda de cabelo. Outra coisa que melhora muito são as manchas na pele, tá? O próprio hipotireoidismo dá queda de cabelo também. E como eu falei, no T4 não converte em T3, a pessoa tem hipotireoidismo e precisa do fígado para isso, né? Sim. Que é lá que converte. Pensa num cara que trabalha. Tudo que você pensar que acontecer no corpo, ele participa. Problema de pele. Como as pessoas reclamam, né? De eczema, dermatite, psoríase. Fígado sujo, porque a toxina tem que sair, melasma, a toxina tem que sair por alguma parte. E começa a sair pela pele. Aí começa a dar esses problemas de pele. E a pessoa fica se contaminando mais usando esses cremes, que estão cheios de parabenos, de metais, mudando o pH da pele. E a pele também é uma barreira. Então, a pele, os poros se abrem e entra mais toxina para dentro do corpo. E aí vira um ciclo vicioso. Porque se você passa alguma coisa na pele, isso cai na corrente sanguínea, isso entra. Não é tudo que entra no corpo, não precisa entrar pela boca, em questão de sistema digestivo, né? As mucosas estão aí para absorver. A pele é um órgão que consegue fazer esse processo. Então a gente tem que ligar o corpo como um todo. Eu sempre digo, Deus não fez o ser humano em pedaços. Ah, hoje eu vou fazer as pernas, amanhã eu vou fazer o fígado, aí depois de amanhã eu vou fazer o cérebro. Não, ele fez o conjunto, então vamos parar de olhar por pedaço, vamos olhar como um todo, tá? Essas manchas na pele a gente vê bastante diferença realmente quando limpa. Agora, se você é dentista, se você é periodontista como eu, como Elisângela Parron, você não consegue controlar sangramento gengival, limpa o fígado do seu paciente, tá? Você vai dizer, eu limpar fígado do paciente? Você é dentista, você não vai limpar o fígado, você só vai cuidar do sangramento. E aí, de bônus, ele ganha a limpeza de fígado. Tá? Excesso de rugas na testa, tá bom, gente? É sinal de fígado sujo. Teve um protocolo, acho que o protocolo 3, ela ia fazendo a foto das rugas e mostrando pra gente durante 7 dias. Foi incrível a mudança que ela fotografou, as machadadas, como diz a Kelly, as machadadas na testa, e ela ia limpando e ela dizia, doutora, eu não uso Botox, olha isso, então tem muita diferença. Tá? Muita rigidez na planta dos pés, aquela planta do pé, gente, extremamente amarela, tá? Ele tá precisando, essa pessoa, essa mulher, esse homem, essa criança, ele tá precisando de fazer uma limpeza de fígado, com certeza, tá? Uma área que, quando eu tô fazendo consulta, eu bato e já sei que o paciente tem problema de fígado, bolsa embaixo dos olhos, fígado extremamente sujo. Se você pince e tem excesso de pele, não adianta você fazer preenchimento, não adianta você fazer o quê? Ácido hialurônico, fio de PDO, não adianta, porque você tem que limpar o fígado. Limpa o fígado e vai fazer isso. Vocês que são profissionais da área da saúde, que trabalham com a estética facial, limpa o fígado do seu paciente e depois faz para você ver o resultado, tá bom? Muitas outras doenças podem mostrar para a gente a questão desse fígado congestionado. E é isso que a gente quer que vocês olhem, que essa bile toda jogada para um monte de lugar, isso traz para o indivíduo um cansaço, isso traz um desânimo, isso traz uma dependência de um sono que às vezes ele não tem, isso traz uma questão depressiva. Então, a importância da gente limpar isso, é um órgão que trabalha para caramba. Então, se a gente imaginar 2 quilos de fígado, imagina com mais toxina lá dentro. E ele não parece uma cebola, mas eu vou explicar como uma cebola. Vamos falar um queijo suíço. A gente não come queijo, mas um queijo suíço. Uma das coisas, aliás, falando em queijo, que detonam muito o fígado, sabe o que é?
A caseína, e vocês ficam preocupados com a Todo lactose. mundo, eu sou alérgica à lactose, eu falo, graças a Deus, aí você não come nada de leite, né? Mas sempre falar, eu tomo lactase. Não, Eu tomo leite sem sem lactose, o problema é a lactose. caseína, gente. A lactose também, mas a caseína é muito pior, que é a proteína do leite. Porque na mutação genética da vaca, e já está acontecendo com as búfalas também, então a gente vai ficar com poucas alternativas, a sobrecarga de caseína não interage, e isso o fígado não consegue metabolizar. Então, se você tem intolerância à lactose, aproveita e larga o seu leite. Se você não tem, larga também, porque você vai ter, tá? Você só não foi diagnosticado ainda. E não é Leite o e tudo que leite, vem dele, né? isso, não Queijo, manteiga, tudo que vem dele. queijo, manteiga, iogurte, danoninhos, E a caseína também dá hipermeabilidade intestinal. intestinal.